Olá, sejam muito bem-vindos ao canal Bíblia com Francisca. Hoje é 8 de abril de 2025. Bem-vindos de volta para mais uma leitura do capítulo 5 do livro dos Atos dos Apóstolos. Capítulo 5, livro dos Atos dos Apóstolos. Nós vamos conhecer Ananias e Safira. Vamos lá, Safira, vocês sabem que este nome refere-se também a uma pedra preciosa de cor azulada, de um azul profundo, lindíssima, né? Então, vamos lá. Entretanto, certo homem, chamado Ananias, com sua mulher Safira, vendeu uma propriedade, mas reteve uma parte do dinheiro. E Safira estava ciente disso. Levando o restante, depositou aos pés dos apóstolos. Então Pedro disse: Ananias, por que você me permitiu, Ananias, por que você permitiu que Satanás, que é o acusador, né? Que Satanás enchesse seu coração para que você mentisse ao Espírito Santo, retendo parte do valor do campo. Não é verdade que, conservando a propriedade, seria sua? E depois de vendida, o dinheiro não estaria em seu poder? Por que você decidiu fazer uma coisa dessas? Você não mentiu para os homens, mas para Deus. Aqui eu vou fazer uma parada. Quantos de nós estamos enganando outras pessoas, nos enganando e achando que realmente estamos enganando as pessoas? E, no entanto, estamos enganando a nós mesmos e principalmente a Deus, né? Principalmente a Deus. Quando você mente, quando você logra alguém, quando você trai, quando você faz, enfim, você não está traindo a outra pessoa ou logrando outra pessoa. Você está logrando a Deus. Porque se você faz com quem você vê e você acha que você não vê Deus, pois naquela pessoa existe Deus. Então, olha só, você está mentindo não para os homens, não para os humanos, mas para Deus. Ouvindo estas palavras, Ananias caiu morto. Como é que é esse morto? Claro, ele caiu morto como cadáver e tudo mais. Mas quando a gente mente para Deus, a gente morre espiritualmente. Ouvindo estas palavras, Ananias caiu morto e sobreveio grande temor a todos os que souberam do que tinha acontecido. Levantando-se, os moços cobriram o corpo de Ananias e, levando-o para fora, o sepultaram. Quase 3 horas depois, entrou a mulher de Ananias, a Safira. Sem saber o que tinha acontecido, ela entrou lá, né? Ele morreu, ela entrou, mas sem saber o que tinha acontecido. Então Pedro, dirigindo-se a ela, perguntou: Diga-me, foi por este valor que vocês venderam aquela terra? Ela respondeu, sim, foi por esse valor. Então Pedro disse, porque vocês entraram em acordo para tentar o Espírito do Senhor. Por que vocês entraram em acordo para tentar o Espírito do Senhor? Eis aí a porta, os pés dos que sepultaram o seu marido, e eles levarão você também. Vou ler de novo. Então Pedro disse, porque vocês entraram em acordo para tentar o Espírito do Senhor. Eis aí a porta, os pés
dos que sepultaram o seu marido, e eles levarão você também. No mesmo instante, ela caiu aos pés de Pedro e morreu. Eita, Deus que fala, né? Entrando, os moços viram que ela estava morta e, levando-a, sepultaram-na ao lado do marido. E sobreveio grande temor a toda a igreja e a todos aqueles que ouviram falar destes acontecimentos. Quantas vezes, né? Às vezes, acha que está enganando e não é a nós, ou ao outro irmão, mas é Deus. Sinais e prodígios. Muitos sinais e prodígios eram feitos entre o povo pelas mãos dos apóstolos, e todos costumavam se reunir de comum acordo no pórtico de Salomão. Mas dos restantes ninguém ousava juntar-se a eles, porém o povo tinha grande admiração por eles. Aumentava sempre mais o número de crentes no Senhor, uma multidão de homens e mulheres, a ponto de levarem os enfermos até pelas ruas e os colocarem sobre seus leitos e macas, para que, ao passar, Pedro, ao menos a sua sombra, se projetasse sobre alguns deles. Ou seja, Pedro, nesse período, estava tão limpo que até a sombra dele curava as pessoas doentes, né? Vinha também muita gente das cidades vizinhas de Jerusalém, levando doentes e atormentados por espíritos imundos, e todos eram curados. Quais são esses espíritos imundos que existem? Ganância, o ter, ser e poder. Eles continuam sendo esses espíritos imundos. A ganância de ter, ser e poder, né? A ganância do enganar, né? Esses são os espíritos imundos. A perseguição aos apóstolos. Levantando-se, porém, o sumo sacerdote e todos os que estavam com ele, isto é, o partido dos saduceus, eu já falei para vocês que existem esses grupos, os saduceus, os fariseus e os escribas. Eu tenho um vídeo aí bem antigo que, acho que na playlist de Mateus, tem um vídeo só sobre, eu falando sobre esses 3 grupos da época de Jesus, tá? Os saduceus, os fariseus e os escribas. Então, todos os que estavam com ele, isto é, o partido dos saduceus, ficaram com muita, o quê? Com muita inveja. Se você tem esse mal também, se também a inveja é um espírito imundo, um espírito ceboso, então, livre-se dela. Peça, invoque o nome do Senhor Jesus Cristo e peça que Ele limpe o seu coração, limpe a sua mente, limpe as suas intenções, limpe o seu corpo desta mazela chamada inveja. Os saduceus ficaram com muita inveja, prenderam os apóstolos e os recolheram à prisão pública. Mas, de noite, um anjo do Senhor abriu as portas da prisão e, levando-os para fora, lhes disse: Vão ao templo e digam ao povo todas as palavras desta vida. Tendo ouvido isto, logo ao amanhecer, entraram no templo e ensinavam. Quando chegaram, o sumo sacerdote e os que estavam com ele convocaram o Sinédrio, que é aquele grupo dos 70 sábios, né, do Sinédrio, o Senado dos judeus. E os que estavam com eles convocaram o Sinédrio e todo o conselho dos anciãos, dos mais velhos, né, do povo de Israel.
e mandaram buscar os apóstolos na prisão. Mas, quando os guardas chegaram lá, não os encontraram no cárcere, e voltando relataram, dizendo: encontramos a prisão fechada, com toda a segurança e as sentinelas nos seus postos juntos às portas, mas, abrindo as portas, não encontramos ninguém dentro. Quando o capitão do templo e os principais sacerdotes ouviram estas informações, ficaram perplexos a respeito deles e do que viria a ser isto. Nesse momento, alguém chegou e lhes comunicou: vejam, os homens que os senhores prenderam estão no templo ensinando o povo. Então o capitão e os guardas foram e os trouxeram sem violência, porque temiam ser apedrejados pelo povo. Trouxeram os apóstolos apresentando-os ao sinédrio, e o sumo sacerdote os interrogou, dizendo: não é verdade que ordenamos expressamente que vocês não ensinassem nesse nome? No entanto, vocês encheram Jerusalém com a doutrina de vocês e ainda querem lançar sobre nós o sangue desse homem. Estavam falando de Jesus, tá? Então, Pedro e os demais apóstolos afirmaram: é mais importante obedecer a Deus do que os homens? Diga para mim. É mais importante obedecer aos homens do que a Deus? Respondam aí, cada um de vocês, tá bom? Eu prefiro obedecer a Deus, por isso que eu estou aqui. Porque se eu for obedecer aos homens, já viram, né? Na primeira oportunidade que eles tiverem, eles me matam. É mais importante obedecer a Deus do que aos homens? O Deus de nossos pais ressuscitou Jesus, a quem vocês mataram, pendurado no madeiro. Depois, porém, com a sua mão direita, o exaltou ao príncipe e salvador, a fim de conceder a Israel o arrependimento e a remissão dos pecados, a remissão dos erros. E nós somos testemunhas desses fatos, nós e o Espírito Santo, que Deus deu aos que lhe obedecem. Eles, porém, ouvindo isso, se enfureceram e queriam matá-los. É sempre assim. É sempre assim. Quando a gente começa a falar as coisas de Deus, vocês pensam que é fácil? O inferno se levanta contra a gente. Tá? O parecer de Gamaliel. Mas, levantando-se no sinédrio, um fariseu chamado Gamaliel, eu já falei para vocês que fariseus são os peruxins, que são os separados para realizarem a obra de Deus. Tá? Gamaliel era um dos fariseus. Então, vamos lá. Mas, levantando-se no sinédrio, um fariseu chamado Gamaliel, mestre da lei, mestre do quê? Mestre da lei, mestre da Torá, que são os 5 primeiros livros revelados por Deus, inspirados por Deus e revelados a Moisés, a Moshe, tá bom? Então, olha só, ele era o quê? Ele era mestre da lei, respeitado por todo o povo. Mandou que os apóstolos fossem levados para fora por um momento. Então disse ao sinédrio: israelitas, tenham cuidado com o que vão fazer a estes homens. Porque, algum tempo atrás, se levantou Teudas, dizendo ser alguém muito importante, ao qual se juntaram cerca de 400 homens. Mas ele foi morto, e todos os que lhe obedeciam se dispersaram e foram reduzidos a nada. Depois
Desse levantou-se Judas, o Galileu, nos dias do recenseamento, e levou muitos consigo. Também este foi morto, e todos os que lhe obedeciam foram dispersos. Nesse caso de agora, digo a vocês, não façam nada contra esses homens. Deixem que vão embora, porque se este plano ou esta obra vem de homens, será destruído. Mas se vem de Deus, vocês não poderão destruí-los e correm o risco de estar lutando contra Deus. E correm o risco de estar lutando contra Deus. E os membros do Sinédrio concordaram com Gamaliel. Então chamaram os apóstolos e os açoitaram, e ordenando-lhes que não falassem no nome de Jesus. Os soltaram, e eles se retiraram do Sinédrio, muitos alegres por terem sido considerados dignos de sofrer afrontas por esse nome. E todos os dias no templo e de casa em casa não cessavam de ensinar e de pregar que Jesus é o ungido, que Jesus é o Cristo, que Jesus é o Mashiach. Glória a Deus por isso, né? Baruch Hashem, que o morto Leolam Vaed. Então, todos os dias, no templo e de casa em casa, não cessavam de ensinar e de pregar que Jesus é o ungido, que Jesus é o Cristo. E é exatamente isso que eu estou fazendo aqui quase todos os dias aqui com vocês, neste canal Bíblia com Francisca. Sim, este canal vai para muitos lugares que eu jamais imaginei. Pessoas que não sabem, nem que nunca ouviram falar sobre Jesus Cristo, mas estão ouvindo pela primeira vez falar deste nome. Jesus de Nazaré, o Cristo morto, o Cristo encarnado, morto, sepultado e ressuscitado, crucificado e ressuscitado. Queridos, aqui eu termino o capítulo 5 do livro de Atos dos Apóstolos. Vamos que vamos, tá? Ainda tem chão, tá bom? Eu achei que eu não fosse conseguir gravar isso aqui para vocês hoje, dia 8 de abril de 2025, essa narrativa, mas o Senhor permitiu que eu estivesse aqui, tá bom? Estou um pouco cansadinha, ó, vocês estão vendo pelos meus olhinhos, que são pequititinhos, que eu estou cansada assim. Ninguém é de ferro, tá bom? Então é isso. Fiquem com Deus, em Deus, para Deus. Fiquem na bênção de Deus e celebre aquilo que realmente importa, que é a vida de cada um de vocês. Beijo para todos vocês, que a vida de vocês seja incrível, 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 incrível. Hoje, amanhã e sempre, tá bom? Beijo para vocês. Tchau, tchau.